Fala pessoal, conforme eu prometi mais cedo aqui no grupo, eu vou gravar para vocês agora os comentários e mostrar os levantamentos sobre os vestibulares específicos. Eu vou falar um pouquinho sobre a Unesp, né? E vou mandar aqui para o grupo de vocês, já que o interesse de vocês maior é esse, que eu faço meu levantamento em cima, né, dos últimos 5 anos do vestibular. Eu acho que é um tempo importante, uma temporalidade para a gente pensar um padrão da prova se estabeleceu. Mais de 5 anos eu acho já que é uma grande bobeira, né? Então, de 2020 para baixo, a gente pega 2019, 18, 17, 16, aí a gente tem os 5 anos do vestibular. Escolhi aqui a fonte, que é a Unesp, para a gente poder trabalhar em cima dela. Lembrando, né, que a Unesp é bem forte em filosofia e sociologia. Então, eu vou pegar para vocês aqui todas as questões e a gente vai ver, né, filosofia no primeiro momento, tá bom? Então, filosofia, as divisões da matéria atual. Então, cai muito mais uma filosofia temática, né? O que é filosofia temática? Já vou abrir para mostrar para vocês. Uma filosofia baseada em temas, né? Temas comuns, como política, ética, né? A gente tem teoria do conhecimento, que a Unesp gosta de cobrar. Então, temática, depois a moderna, né? Uma filosofia envolvendo aí os empiristas, envolvendo a visão cartesiana. A Unesp adora cobrar o Descartes. Filosofia antiga, né? Platão, Aristóteles, tem um peso grande aí também na Unesp, né? Às vezes os pré-socráticos. Filosofia contemporânea, né? Aparecendo em menor lugar aí, numa cobrança menor, então que a Unesp tem menos foco, mas nos últimos anos tem aparecido bastante. Então, gráficos, eles podem enganar a gente, tá? Tradicionalmente, pegando 5 anos, esses são os assuntos mais importantes. Só que dentro dos temas, você tem vários autores contemporâneos, já vou mostrar para vocês. E filosofia medieval, quase nunca cai medieval na Unesp, né? Medieval, muito difícil cair, até pelas polêmicas ligadas à questão religiosa. Deixa eu mostrar para vocês o que seria a temática, para a gente ver os principais assuntos. Em primeiro lugar, a Unesp gosta de cobrar ética. Dá uma olhadinha aqui, né, na nossa provocação ética. Eu acho que ética é sempre um assunto bom para a gente trabalhar, né, as diferentes éticas, diferentes formas de refletir sobre a virtude. Então, quem não sabe a diferença entre ética e moral, no meu YouTube, na aula de Platão, né, quando eu falo sobre ética platônica, eu tento diferenciar os dois. Dá uma olhadinha lá no YouTube do Filo na Rede e também, né, eu posso preparar um materialzinho para vocês aqui. Questões e temas transversais, como cidadania, sexualidade, trabalho, metafísica. A Unesp gosta de trabalhar a busca pela essência, o que é essencial. E aí a gente tem, né, senso comum e ideologias, críticas que eles fazem em cima disso. Se você pegar os 4 iniciais, você consegue ver o interesse principal dos temas da Unesp. Mas eu recomendo que vocês deem uma olhadinha, printem a tela desse vídeo, deem uma olhadinha para vocês terem isso em mente, né? Quais temas principais você tem que saber. Cai um pouquinho de antropologia, cai um pouco de filosofia da educação. A Unesp é sempre muito provocativa na prova dela. Essa é uma característica da Unesp, trazer um leque variado de autores e bastante provocação, tá? E isso, a primeira e a segunda fase, tem uma característica bem parecida. Outro ponto importante, né? Se a gente for pegar agora aqui a divisão da matéria atual, se a gente for pegar antiga, que eles mais gostam de cobrar em antiga, Platão, Aristóteles, mitologia. A Unesp é uma prova que adora a aula inicial de filosofia, né? Aquela aula que fala sobre as origens da filosofia. A Unesp ama cobrar isso. É um dos vestibulares que mais gosta de fazer a relação de como a filosofia surgiu a partir da sociologia, tá? Um ponto importante para vocês também. E é claro, né, pegando aqui a outra divisão da matéria atual, a gente pegaria, por exemplo, né, o que preocupa muita gente, filosofia moderna. Da filosofia moderna, eles gostam muito do Renascimento, né, também empodera, né, o renascimento cultural é fundamental. Eu estou preparando um vídeo para vocês, para lançar, né, acho que amanhã eu consigo já lançar ele aqui nos grupos do WhatsApp, falando sobre as origens da modernidade, as origens, né, da ciência, da revolução científica, fazendo um paralelo com o Renascimento. Filosofia alemã, né, Kant, basicamente, né, Kant é um grande expoente da filosofia alemã, da época moderna, e um pouquinho de empirismo britânico. Empirismo britânico, David Hume, Francis Bacon. Então, uma prova bem variada, né? Eu costumo falar para os alunos que a Unesp, né, em filosofia e sociologia, das daqui de São Paulo, é a mais densa, é a mais pesada, mas se você estudar direitinho, souber o básico de cada autor, você consegue resolver os dilemas da prova, tá? E aí, pensando em sociologia na Unesp, eu vou colocar aqui para vocês, sociologia,
a gente tem também, no primeiro ponto, a sociologia temática, né? Então, os temas sociológicos e geralmente questões ligadas a estudos de caso. Como que é uma questão de estudo de caso? Eles pegam a questão, né, de uma notícia de jornal, você tem que, em cima daquela notícia, fazer a relação com a sociologia, o que é genial, né? Eles fazem isso às vezes na filosofia também. Então, pegam um levantamento sobre a visão do brasileiro política atual e fazem uma comparação com teorias sociológicas weberiana e marxista. Então, como o Estado influencia na felicidade dos indivíduos. É muito legal, as questões da Unesp são sempre muito bem feitas. Diversidade, estratificação social, né? Então, saber diversidade cultural, né? Saber reconhecer o que é um etnocentrismo, o que é a aculturação, como é que as culturas se desenvolvem ou se misturam dentro de um hibridismo, e é claro que também estratificação social, a estratificação social sempre muito bem-vinda aí para a gente trabalhar as diferenças, né? A estratificação social renda, a estratificação social, né, que mostra para a gente os aspectos da desigualdade. Poder, Estado e política, então as teorias, né, sociológicas mais importantes, domínio da violência, segundo Weber, nas mãos do Estado, monopólio da violência nas mãos do Estado. A ideia, né, de que até que ponto a política, a corrupção, ela é um dado sociológico também para a gente poder estudar, e teoria sociológica, né, vamos parar aqui no quarto elemento, teoria sociológica, os autores puros, né, questões sobre Weber, teoria weberiana, teoria marxista. A Unesp gosta, ela não tem medo de cobrar autores polêmicos na sociologia, tá? Então lembrem disso, que a sociologia de uma forma geral, né, a primeira dela é a temática. Deixa eu mostrar o que é uma sociologia temática para vocês, quais são os temas principais, né, dessa primeira cobrança. Sociologia temática, sociologia da violência, entendeu? O fenômeno da violência atrelado à desigualdade social, atrelado aos estudos sociológicos. Percebam que o aluno que não tem muito senso crítico, ele se dá mal na prova da Unesp. A Unesp provoca, ela tira você da sua caixinha do senso comum, tá? Sociologia da cultura, entender, né, as trocas culturais, entender alguns aspectos, como, por exemplo, Bourdieu, né, e o capital cultural. Então, Bourdieu fala que existem vários capitais, um deles é o capital cultural. Bem, estou planejando um videozinho para vocês. Sociologia brasileira, né, os autores brasileiros clássicos, a gente pega, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, o Florestan Fernandes, Gilberto Freire, né, e alguns autores brasileiros contemporâneos, e outras ciências sociais. Aqui a gente está falando mais da antropologia, eles adoram cobrar antropologia em uma outra questão. Lévi-Strauss, né, o próprio Marcel Mauss, antropólogos importantes para entender essa relação. Tá? Então, dicas da Unesp para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, para vocês poderem assistir ele inteiro e guardarem aí para vocês sempre que tiverem dúvida sobre a Unesp, tá? A Unesp gosta muito, mas muito, né, de um aluno que saiba relacionar com o dia a dia, trazer para o cotidiano dele, e um aluno que saiba conteúdo também. Então, você tem que saber as três coisas: interpretar bem um texto, saber conteúdo e trazer para a sua realidade. Eu acho que esses três pontos na prova de filosofia são fundamentais. Aí vamos para os temas de redação. Os temas de redação, né, que a gente trabalha no Filo na Rede, são temas da Unesp ligados também a grandes questões, né, polêmicas, algumas questões até políticas. A Unesp gosta de mexer, ela gosta de cutucar. Então, tenha uma base filosófica importante para a prova objetiva e dissertativa, e isso você vai aproveitar muito de quebra para a sua redação, tá, gente? Beleza? Então, dá o stop share aqui. Esse vídeo, né, eu estou fazendo especialmente para o grupo de vocês. Como eu disse, se vocês têm pessoas, conhecem pessoas mais interesse nesses materiais específicos, fala para ela seguir o Filo na Rede, olhar lá no nosso Linktree, né, no nossa bio, no link da bio, entrar no Linktree, acionar aí os grupos para poder entrar, que a ideia é essa. A ideia é eu ir alimentando vocês de informações úteis, alimentando vocês do que interessa. Tempo de vestibular não é tempo para a gente perder, né? Ano de vestibular é um ano, a gente sabe, bastante complicado. O objetivo de vocês é um objetivo grande, né? Bastante dificultoso, mas o meu papel aqui é tentar deixar tudo isso um pouquinho mais fácil para vocês, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima comunicação.